Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou o Padre Freinar José, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo, terceiro domingo do tempo do Advento. A Santa Missa começa com uma antífona de entrada que dá a tonalidade da celebração. Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Este versículo é claro do contexto de Paulo. Paulo acreditando piamente na proximidade da segunda vinda de Jesus e por isso convida a igreja de Filipos a se alegrar pela volta iminente de Cristo. Mas na liturgia, este versículo é colocado como uma forma de nos alegrarmos pela proximidade da celebração do Natal. O Senhor está perto, faltam apenas agora 2 semanas, um pouco mais de uma semana e alguns dias, para que a gente possa celebrar o Natal do Senhor. O mistério pelo qual a nossa vida é redimida, a nossa vida é salva, a nossa vida é resgatada. Deus que se fez pessoa humana para nos resgatar da morte e do pecado. Por isso, as leituras vão apontar também para esta alegria. Primeira leitura, Isaías capítulo 61. O profeta se sente ungido pelo Espírito Santo para libertar os cativos, para proclamar um tempo da graça do Senhor, para curar as feridas da alma, para dar a boa nova aos humildes, enfim, e diz: exulto de alegria no Senhor e minha alma se regozija em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes de salvação. Então, este segundo profeta Isaías, que é o profeta do contexto do exílio da Babilônia, então ele, ungido por Deus, ele transmite esta mensagem de libertação e de alegria, porque a libertação do exílio da Babilônia está próxima. Então, da mesma forma, nós precisamos cultivar em nosso coração esta esperança de que a libertação das mais variadas escravidões pelas quais nós passamos, a crise econômica, social, moral, esta crise sanitária da pandemia do coronavírus, que tudo isso em breve haverá de se passar. E isso é ressoado justamente em Lucas capítulo 1 como salmo responsorial, o cântico do Magnífica, no qual é posto nos lábios de Nossa Senhora este bonito canto de libertação. É interessante que o Magnífica posto nos lábios de Nossa Senhora é uma antecipação da salvação que Cristo haverá de trazer. Pois se nós olharmos no texto do Magnífica, Lucas capítulo 1, Nossa Senhora canta realidades que ainda na narrativa não haviam acontecido. Tipo Deus derrubar do trono os poderosos, saciar os famintos, etc. Tudo isso só aconteceria depois na narrativa com a vida de Jesus, narrada no Evangelho. Então, da mesma forma, é um canto profético, é um canto que narra aquilo que Deus haverá de fazer. E o tempo do Advento é justamente esse tempo de nós narrarmos com esperança, com expectativa ativa, aquilo que Deus haverá de fazer em nossa história, que é nos salvar, nos redimir. Depois, a segunda leitura, tirada de 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo exorta a comunidade novamente a estar sempre alegres, está no versículo 16, estejam sempre alegres. Então perceba que o tema da alegria perpassa praticamente todas as leituras de hoje. Mas, por outro lado, Paulo também exorta a igreja de Tessalônica e a nossa igreja a que todo o nosso ser esteja conservado para a vinda do Senhor. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, retoma a ideia da segunda vinda de Jesus, a proximidade da segunda vinda de Jesus, que nós hoje não sabemos quando será, mas que esta mensagem paulina é plenamente válida para todos nós. Devemos estar constantemente preparados para o retorno glorioso de Jesus, para o encontro definitivo com Deus. Depois, no Evangelho, João, capítulo 1, verso 6 ao verso 8 e versículo 19 ao versículo 28,
apresenta João Batista mostrando quem é o Messias. Ou seja, ele, na verdade, ele está recusando o título de Messias aqui no texto. Mandam uma comitiva de Jerusalém para perguntar a ele se ele é o Cristo. Então ele diz: não sou, ele não é Elias, ele é apenas uma voz que grita no deserto: aplane o caminho do Senhor. Então notem que este tema de Isaías capítulo 40, sempre os cristãos aplicavam a João Batista, considerando-o como esta voz que aplana os caminhos do Senhor, preparando o povo para acolher o Messias que vem. E novamente utiliza aquela imagem, que eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias, porque Jesus é o verdadeiro Messias, é o verdadeiro Goel, o verdadeiro resgatador, o verdadeiro libertador. E é interessante aqui um detalhe, que se pergunta aqui se ele é Elias, e ele responde: não sou. Ao passo que os outros evangelhos vão considerar João Batista como Elias, que deveria vir preparar a chegada do Messias. Então é interessante notar esta divergência entre os evangelistas acerca desta tradição sobre o profeta Elias como aquele que haveria de preparar a chegada do Messias. João usa uma tradição diferente. Então aqui, neste texto, nós temos justamente que João Batista se coloca numa postura de humildade, mas ele diz que no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Então esta frase é uma frase que nos gera uma incógnita. Jesus, desconhecido, mas muito maior em dignidade, é aquele que batiza no Espírito, e ele está presente no meio do povo e o povo não o conhece. Então, este texto nos remete, talvez também, ao prefácio do Advento 2, quando se reza dizendo que hoje Cristo está presente em cada pessoa humana para que nós o acolhamos na fé e o testemunhamos na caridade. Este prefácio está em paralelo com Mateus capítulo 25, versículo 31, que por sinal é o meu texto de estudo. Toda pessoa humana, mas sobretudo os necessitados, são a presença de Cristo hoje entre nós, ao qual nós devemos acolher e respeitar e testemunhar na caridade. Então, ele está presente entre nós e nós muitas vezes não o conhecemos, nós não o reconhecemos. E no dia definitivo, no dia em que nós nos encontrarmos gloriosamente com ele, ele haverá de nos mostrar que tudo aquilo que fizermos à pessoa humana, ou tudo aquilo que deixamos de fazer à pessoa humana, foi a ele que fizemos. Pois Cristo está misteriosamente presente em cada ser humano. Não é à toa que haveremos de celebrar no Natal o mistério do Deus que se fez pessoa humana, para mostrar que agora o lugar teológico por excelência, no qual nós devemos aprender a encontrar a presença misteriosa de Deus, é em cada ser humano, seja ele qual for. Oremos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-la sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité, que nos cede esse espaço para evangelizar, a você, querido internauta, que nos prestigia através das redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.